vamos pensar um pouco sobre como era que o Senhor agia com relação a missões no passado. Será que missões é uma coisa só do Novo Testamento? Será que missões já estavam no coração do povo de Deus, até mesmo dentro do coração de Deus, no Antigo Testamento? Nós podemos encontrar uma referência sobre isso aqui no livro de Jonas, capítulo 1. Se você ainda não estudou o livro de Jonas, eu aconselho que você leia ele com calma, faça anotações, é um livro muito importante. Jonas ele é considerado um dos maiores missionários de todos os tempos. Ele conseguiu falar para 3 povos de culturas diferentes. Então, vale a pena mesmo você se aprofundar neste livro, tá certo? Interessante porque geralmente quando nós participamos de cultos de missões, conferência missionária, nós queremos ver aquilo que Deus já tem feito, né? O pastor citou o meu nome, citou o nome do pastor Tiago, e às vezes nós queremos saber o que de fato tem acontecido. O irmão orou aqui pelo pastor João Mendes, que está com a saúde debilitada, nosso vizinho ali. Nós queremos saber, e isso não é errado não. O povo de Deus precisa saber como é que vai a obra do Senhor. Jesus mesmo disse que nós precisávamos ir ao mundo, né? Lá em Isaías diz que nós somos as testemunhas. Diz o Senhor, meu servo a quem escolhi. Agora, como é que o crente, ele vivia missões no Antigo Testamento? Essa é a resposta que você vai tirar, tá certo? No final da mensagem, e nós vamos ver 3 argumentos para isso. Amém? Todos encontraram? Para fazermos a leitura dos 3 primeiros versículos. Em Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler todos juntos? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante que me responda a algo, seja bem claro e sincero. Não tenha vergonha. Deus ele é obrigado a te salvar? Sim ou não? Não. Deus ele não é obrigado a salvar você. Mas ele fez isso, não fez? E o que você fez para merecer essa salvação? Nada. Eu não tinha nada de bom para oferecer para Deus e nem você. Mesmo assim, sem ser obrigado, o Deus Santo se compadece do homem pecador. E é assim que Deus age ao longo da história da humanidade. Mesmo Ele reinando no seu trono celestial, comandando e controlando tudo e todos, Ele se importa comigo e com você, que somos um grão de pó. Ele faz isso conosco. E o interessante é porque estava nos planos de Deus salvar e restaurar uma cidade, a cidade de Nínive. E o interessante é que Deus queria que esse plano fosse concretizado, mas tinha que ter alguém humano para executá-lo. E interessante que Deus chama, Ele escolhe uma pessoa específica. Veja no versículo 1, quem Ele faz, quem Ele chama, para que esse projeto se realize e aconteça. Diz mais uma vez o versículo 1, veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas, mas naquele tempo esse nome era muito comum. Como Bruno é muito comum hoje, né? Como Isaac é muito comum hoje, não era qualquer Jonas, era especificamente um Jonas. E a sua Bíblia diz, quem era esse Jonas? Leia aí e me diga. Como é que diz na sua Bíblia? Era o filho de quem? Do seu Amitai. Então Deus aqui estava fazendo uma escolha.
Ele não estava escolhendo qualquer Jonas de Jerusalém. Ele estava escolhendo o filho do seu Amitai. Interessante porque esse homem ele vai ser citado na Bíblia outra vez. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, diz que não é a primeira vez que Deus está usando Jonas aqui para proclamar contra Nínive. Veja aí, vamos lá. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Vou ler do 23 para a gente ter um contexto. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então esse rei aqui, Jeroboão, ele foi conhecido como rei mau. Seguiu os maus exemplos no reinado. Mas teve uma coisa que o rei fez, conhecido por uma boa obra. Sabe o que foi que ele fez? Ele deu ouvidos ao profeta Jonas. Então essa é a primeira vez na Bíblia que Jonas é citado. Qual foi o recado de Deus para esse homem, Jeroboão, dado por Jonas? Diz assim, olha, verso 25. Restabeleceu Jeroboão os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas. Que diz agora? Como diz a sua Bíblia aí? O mesmo Jonas, o filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efé. Então veja que não é a primeira vez que o Senhor está escolhendo Jonas para transmitir a sua mensagem. Primeiro ele fala para reis. Amados, se hoje nós não conseguimos chegar perto de autoridades do nosso estado, imagine do presidente da República. É mais difícil ainda. Agora você imagina isso naquele tempo? Mas Deus escolheu Jonas para falar com reis. Agora, voltando para o capítulo 2, veja que Deus agora novamente chama à sua presença Jonas e vai escolher Jonas para transmitir o seu recado. E amados, eu gostaria que você pudesse pensar um pouco sobre essa questão. Olha, assim como Jonas ele foi escolhido para levar a mensagem de Deus, para executar um projeto que Deus tinha naquela cidade tão pecadora, eu e você também somos escolhidos por Deus. O crente é escolhido por Deus para executar o seu plano neste mundo. Então, muitas vezes, alguns crentes pecam, achando que a obra de evangelização, de missões, de ensino da palavra de Deus é apenas do pastor, da família mais antiga, daqueles que fazem seminários. Claro, de fato nós precisamos ter capacitação, mas todos nós somos chamados por Deus, somos escolhidos por Deus para cumprir os planos dele aqui neste mundo. Lembra dos discípulos? Jesus disse para eles, olha, vocês agora vão ao mundo e vão pregar o evangelho a qualquer criatura. Então, o Senhor está aqui confirmando e afirmando o que ele já dizia no Antigo Testamento. Ele vai escolher o seu povo para pregar a palavra dele. Amém? Se você não se sente uma pessoa vocacionada, chamada por Deus para fazer missões, para evangelizar, para falar de Jesus, não pense assim. Isso é um pensamento diabólico, demoníaco, que você deve abolir da sua mente e pedir o Espírito Santo para que possa crer no que o Senhor diz para a sua palavra com relação a missões. Há tantas pessoas neste mundo que estão precisando ouvir a palavra de Deus e você sabe muito mais do que muitos que estão aí fora, que não conhecem ainda 1% do que nós já sabemos. Se no final do ano o pastor Jedanias fosse dar um certificado pelas horas de que você assistiu o culto, eu tenho certeza que o seu certificado ia ser bem recheado, não era não? Com tantas horas, sei lá, vamos supor, vamos chutar aí umas 300 horas. Porque se você vem o culto da semana, é mais ou menos umas 2 horas que você passou no culto, não é verdade?
Então você tem muito conhecimento. Esse é o melhor seminário que alguém pode participar, igreja local. Então, conhecimento o crente tem. Agora o crente precisa entender que ele também é um escolhido do Senhor para falar do amor dele para as pessoas. Então não esqueça disso. Você é uma pessoa escolhida por Deus como Jonas foi. Amém? Então sinta-se assim. E a partir de hoje, comece a viver pensando nisso. Eu fui escolhido por Deus para pregar o Evangelho para essa pessoa que está aqui do meu lado. Para esse meu vizinho que eu nunca olhei para a cara dele. Pensa sobre isso. Versículo 2. Vamos ver outra forma como Deus agia com missões no Antigo Testamento. Agora vamos ver a mensagem de Deus. Deus chama, agora ele vai dizer por que ele está chamando Jonas. Diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Interessante que naquele tempo o Império Assírio era o grande império que comandava o mundo. Se hoje em dia China é um império grande, Estados Unidos manda, tem domínio sobre outros países no planeta Terra, nesse tempo aqui de Jonas era o Império Assírio. E os assírios não queriam nada com Jeová, não queriam nada com Deus, né? Eles eram adoradores de Deus falsos. Quando a gente estuda um pouco esse povo na arqueologia, nós vamos perceber o quanto esse povo, eles eram cruéis. Tão cruéis que eu vou dar um exemplo aqui de como é que esse povo, mostrar um pouco da crueldade deles. Hoje em dia, quando alguém é preso, então a polícia, o raio vem e coloca o que aqui no punho? As algemas, né? Então, qualquer passo falso, qualquer rebeldia de querer se soltar, terão os pulsos, né, rasgados, cortados. Sabe onde é que naquele tempo eles já usavam algema? Mas sabe onde é que eles colocavam a algema nos seus prisioneiros, nos seus escravos? Aqui, ó. Então, o prisioneiro, ele tinha que ser bem, exatamente, seguir os passos daquele capataz, porque senão ele teria essa parte cortada, lascada, né? Então, isso só mostra um pouquinho da crueldade deles. Mas eu tenho aqui o relato de um rei assírio, que nós encontramos, olha só o que ele falou, em um dos diários deles foi registrado o seguinte: o governador da cidade eu esfolei na cidade de Arbela, e sua pele estirei sobre o muro da cidade. Está vendo o que é que o rei fez? Matou um homem, estirou a pele do homem todinha no muro, para servir de testemunho para as pessoas. Também os chefes que se revoltaram. A alguns emparedei dentro da coluna, a outros espetei com estacas, e a outros amarrei em estacas em volta da coluna. Esse povo precisava de ajuda? Será? Um povo que ordena pessoas serem espetadas. Deus estava amando aquele povo e Deus queria que aquele povo mudasse de atitude. Diz mais: a muitos esfolei e espalhei suas peles sobre as muralhas. Cortei os membros dos oficiais, a seus jovens e donzelas eu queimei com fogo. Cortei suas mãos e seus dedos, e de outro cortei os narizes, as orelhas e os dedos, e de muitos arranquei os olhos. É cruel, não é? Você consegue lembrar de muitas notícias do passado, recente, que a gente presenciou aqui no nosso estado. Se você acha que isso já é grande, vem mais. Ele confessa: uma pirâmide de cabeças eu construí na frente da cidade. Seus jovens e donzelas eu queimei em chamas. Eu destruí, eu devastei, eu queimei com fogo. 4 pirâmides de cabeças eu ergui em frente ao seu portão. A alguns eu prendi, ainda vivos, dentro dessas pirâmides. Então você imagina pirâmides construídas não de tijolo, mas de cabeças. E pessoas abatidas, feridas, dentro daquela pirâmide. Com certeza,
aspirando aquele cheiro terrível de sangue, lembrando que alguma daquelas cabeças eram pessoas conhecidas, até mesmo parentes, filhos. Pois essa é um pouquinho da crueldade do povo que Deus queria salvar. E volta na sua Bíblia aí, veja que o Senhor, Ele não está dando uma opção para Jonas. A primeira palavra do versículo é um verbo. E o que é que esse verbo diz aí? Leia na sua Bíblia bem alta e me responda. O que diz aí na sua Bíblia? Dispõe-te. Deus aqui não está fazendo que Jonas pense, reflita e escolha. Eu acho melhor daqui a um mês. Não, quando as coisas estiverem tudo normal, aí eu vou. Não, mas isso não é para mim, como Moisés, né? Moisés disse, né? Senhor, eis-me aqui, mas envia o Arão, porque ele sabe falar mais que eu, né? Não. O Senhor aqui, Ele está dizendo, olha, se disponha, eu quero é você. Eu não quero que você fique se esquivando nas paredes, dando uma de corpo mole, né? Eu quero é você. Você vai ter que se dispor. Hoje em dia, as empresas, elas têm mais apreço por aqueles funcionários que são considerados hoje em dia como bombril, né? Faz tudo, né? Nós chamamos isso de proatividade. São pessoas proativas. É responsável pela limpeza, mas se não tem ninguém lá na portaria, deixa o seu serviço, limpa tudo e vai ficar na portaria, até o porteiro chegar. São pessoas proativas. Deus também quer que o seu povo seja assim, um povo proativo. Um povo que não fique esperando, acomodado no banco, mas um povo que entenda a ordem de Deus. Porque foi isso que o Senhor fez aqui com Jonas. Ele ordena. Veja novamente o versículo 2. Dispõe-te. Vai. Né? Clama. O Senhor está ordenando, está mandando. Olha, dispõe-te, Jonas. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então aqui não era novidade para Deus o pecado do povo ninivita. Nínive era a capital da Assíria, não era um lugar tão grande, mas era um lugar grande no coração de Deus. E o Senhor diz, Jonas, esse povo age dessa maneira com crueldade, não quer saber do Deus de Israel, porque são pecadores, Jonas. Você deveria ser sensível para entender esse lado pecador desse povo. Mas eu quero fazer uma mudança, uma transformação na vida dos ninivitas. E aí Deus está denunciando o pecado dos ninivitas. Veja no versículo 2 e me responda, que pecado você encontra aí? No final do versículo diz que a malícia do povo subiu até Deus. Então aquele povo tinha um desejo mau, uma vontade de agradar a eles mesmos, uma satisfação pessoal, no lugar do Senhor ser a satisfação das suas vidas. Mudou alguma coisa hoje? Você fazendo uma análise do tempo que nós vivemos, no contexto onde a igreja do século 21, do mundo pós-moderno, está inserida aqui. Mudou alguma coisa ou as pessoas hoje em dia, elas não querem mais fazer o seu próprio desejo, elas querem fazer a vontade de Deus? Me responda. Elas querem continuar fazendo o que agrada mais a si. Dentro do coração do ser humano existe uma cadeira, um trono. E no trono do coração de cada ser humano está sentado quem? O eu. A nossa própria vontade. Não mudou. O diabo não mudou. O mundo passou, estamos vivendo outros tempos, outros séculos, mas o pecado ainda é o mesmo, afasta o homem de Deus. Deus queria que esse pecado fosse perdoado e por isso escolheu Jonas, ordena Jonas para pregar o evangelho para aquele povo. E meus amados, Deus queria a prontidão de Jonas. Quando Deus ordena com 3 verbos, Ele não está esperando que Jonas fique lá meditando, como a gente diz, né? Matutando, achando um tempo bom, não. Deus queria que ele fosse um homem proativo. Hoje, Deus também está ordenando você, meu irmão e minha irmã. Certa vez,
perguntaram a uma missionária aposentada. Trabalhou muitos anos nas tribos indígenas e voltou para os Estados Unidos para se aposentar. Aí ela foi ter uma sabatina com os seminaristas, os alunos, e perguntaram para ela: missionária, qual foi o pregador que a senhora ouviu no dia do seu chamado missionário? Aonde foi que a senhora estava? Qual era a conferência missionária que a irmã estava? Que Deus falou ao seu coração? E sabe qual foi a resposta daquela missionária? Muito experiente, ela disse: eu ouvi o chamado de Deus quando um dia eu estava fazendo o meu devocional no meu quarto, só eu e Deus, e eu vi versículos que o Senhor estava chamando, ordenando o crente a falar do amor dele. Pronto. Naquele dia eu entendi que eu precisava fazer mais a obra do Senhor. Ou seja, aquela irmã simplesmente, ela ouviu de Deus, pela palavra do Senhor, versículos que diziam: olha, eu estou lhe dando uma ordem, vá ao mundo inteiro e pregue o evangelho a toda criatura. Então, meu amado, minha amada, não espere um chamado missionário. Você já tem. Desde o dia que você se converteu, o Senhor já está contando que você faça discípulos. Desde o primeiro dia. Então, saiba que assim como Jonas foi ordenado no passado para fazer missões, para pregar a palavra de Deus, você também é ordenado por Deus. É muito triste, às vezes, toda semana nós estamos numa igreja diferente, né? Por 4 anos eu estava tomando a frente de uma implantação de um trabalho bíblico ali em Maranguape, a cidade onde nós moramos, e desde o início desse ano eu entreguei porque nós estamos bem perto, se Deus permitir, de chegar no Japão. Então toda semana a gente está numa igreja diferente. Interessante que é triste quando às vezes nós vemos irmãos que chegam no púlpito para apelar para crente participar do grupo de missões, para crente sair para a tarde de evangelismo. Pastor, isso é muito bom, né não? Ter alguém interessado que a igreja toda vá. Isso era para ser interesse de todo mundo. Não era para ter apelo para isso não. Porque todos nós somos chamados, escolhidos e ordenados por Deus para fazer. Não precisava ninguém, nenhum irmão estar adulando eu e você para pregar o evangelho. Eu não já sei que é a minha responsabilidade? Eu não já sei que essa é a minha e a sua missão? Então para que isso? Mas graças a Deus pela vida desses irmãos, não é? Que estão dando a cara a tapa e dizendo: olha, eu vim mais uma vez lembrar você do evangelismo de sábado, né? Mas amados, todos deveriam estar envolvidos e empenhados nesse trabalho de falar do amor de Deus. Isso é muito sério. Pessoas estão se encaminhando para o inferno e de lá elas nunca mais vão sair. Qual é a parcela de culpa que eu e você temos para essas pessoas que já foram e nas que ainda estão caminhando no caminho para lá? Vamos ser cobrados por Deus. Lá no dia do tribunal, no trono de Cristo, no tribunal de Cristo, no Bema, o Senhor vai reunir crente um por um. E Ele vai passar na nossa cara, em rosto, todos os nossos pecados que cometemos depois que nos convertemos. E Ele vai mostrar aquelas pessoas que você teve a oportunidade, que eu tive a oportunidade, e que nós, se calamos, silenciamos. E quando a gente cala, a gente faz o quê? Consente. Então a gente estava consentindo que aquela pessoa fosse ao inferno. Pastor, eu não salvo ninguém não, nem eu, graças a Deus por isso. Porque senão a gente ia salvar só os da nossa família, né? Íamos ser egoístas. Mas o nosso papel é de pregar. O nosso papel não é de salvar pessoas, porque só quem salva é Deus. Mas de anunciar a palavra é do crente. É minha e é sua. Amém? Então, amados, se sinta ordenado pelo Senhor para pregar o evangelho. Isso é uma ordem. Se você tem falhado nisso, você tem pecado. Nós qualificamos pecados
Os crentes qualificam pecados. Para o crente existe um pecado maior e outro menor. O que você acha? Para Deus não existe qualificação de pecados não, mas para o crente existe. Nós achamos alguns pecados com mais gravidade do que outros. E o pecado de não pregar a palavra de Deus está na cota dos crentes, como um pecado de menos valor para Deus. É aí que você se engana, certo? A mesma coisa de você roubar, para Deus tem o mesmo peso de você não pregar o Evangelho. Saiba disso. Ah, pastor, para Deus não tem tamanho de pecado. Tem não. Mas nós classificamos pecados. Nós herdamos isso da antiga religião. Pecados mais graves, pecados mais leves. Para Deus não existe isso não. Quando Ele dá uma ordem, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, se você não faz, você está pecando. E você vai prestar conta com Deus por causa desses pecados. Entende? Isso é muito sério, isso é uma gravidade. Quando nós aceitamos a Cristo, levantamos a mão e temos a certeza da vida eterna, tem também as responsabilidades. Ele está ordenando que você faça alguma coisa por aqueles que estão perdidos. Eu não posso examinar a sua vida, mas você, junto com o Espírito Santo, pode se examinar e saber: será que eu tenho falhado em não falar de Cristo? Quantas oportunidades eu já perdi? Quantas almas o Senhor vai cobrar de mim porque eu não preguei o Evangelho? Lembra das palavras do apóstolo Paulo? Ele nos ensinou: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Ora ao Senhor para que Deus possa te dar uma oportunidade de pregar. Às vezes a oportunidade está lá, escancarada, estampada, e você ainda perde. Então pensa sobre isso, tá certo? Você é ordenado por Deus. E para finalizar, vamos para o versículo 3 na sua Bíblia. Jonas se dispôs. Opa, não era isso que Deus queria, que ele se dispusesse, não foi? No versículo 1. Lembra que no 2 ele disse disponha, não é isso? Agora no versículo 3 está dizendo que ele fez o quê? Que ele se dispôs. Olha aí, rapaz, que coisa boa. Mas o versículo diz: mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Incrível. O homem se dispõe, mas o homem se dispõe para fazer o serviço dele ou de outros, é? Ele se dispõe para fugir da presença do Senhor. Interessante porque Deus queria que ele fosse para a cidade de Nínive. Nínive é como se fosse aqui, vamos imaginar um mapa na sua mente, Israel no meio, Nínive desse lado, e ele queria ir para Tarsis. Tarsis ficava bem aqui, do outro lado, certo? Então, interessante porque nós sabemos que a geografia de Israel não existe beira-mar, não pode atracar navios, né? Porque não é como aqui, né? A orla marítima de Fortaleza, não é assim lá, é um desfiladeiro bem grande, né? Então, ele precisava ir para outra cidade para chegar em Tarsis. Ele precisava ir para uma cidade que tinha um porto. E naquela época, o porto mais importante ficava na cidade de Jope. Ele arquiteta tudo. Veja aqui, olha, a continuação da leitura do versículo. E tendo descido a Jope, essa cidade que eu mencionei para os amados, achou um navio que ia para onde? Que diz na sua Bíblia? Para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então imagine, olha, Israel no meio, Tarsis desse lado, Tarsis é mais ou menos na altura da Espanha hoje em dia, tá certo? E Nínive do outro lado. Então, ele pensou, olha, aqui em Jerusalém eu não fico mais, porque aqui eu vou me lembrar que Deus me chamou, aquela ordem vai ficar direto na minha cabeça, vai ser uma perturbação que eu não vou aguentar. Aqui eu não fico.
Nínive eu também não vou. Sabe por que eu não vou para Nínive? Porque salvar aquele povo pagão, isso é um plano furado de Deus. Deus está perdendo tempo. Aquele povo não quer nada com Jeová. Eu já falei para reis, vou falar para pagãos? De maneira alguma. Então Jonas, ele começa a questionar o plano perfeito de Deus. Igual eu e você. Quando nós não estamos sensíveis ao plano que Deus tem para mim e para a sua vida, nós começamos a questionar. Aí ele diz, olha, eu tive uma ideia brilhante, eu vou para o outro extremo, eu vou para Tarsis. Então Tarsis ficava na Europa, para os lados ali de Portugal e da Espanha. Mas como ele iria chegar a Tarsis? Ele arquitetou tudo. Ele é igual nós. Quando nós queremos pecar, nós não arquitetamos tudo. A Bíblia diz que o pecado é um crime. E um crime premeditado. Ele premeditou, ele planejou no seu pecado exatamente. Ó, Jerusalém não tem porto. Eu vou até uma cidade portuária, Jope. Acho um navio que vai para o lugar mais distante daquele tempo, que seria Tarsis. Vou pegar as minhas economias, que eu ganho como profeta, pago a minha passagem, está resolvido o problema. E não obedeço a Deus e não fico com a cabeça perturbada. Na cabeça dele era simples assim. Mas eu acredito, a Bíblia nos diz que o próprio Jonas que escreveu esse livro. Então, quando ele está escrevendo esse relato, essa narrativa da sua vida, depois que passou, ele está confessando o seu pecado. Por 2 vezes ele repete uma frase que nós não podemos perder de vista. No início do versículo e no final. Você consegue? Já percebeu aí uma repetição de uma expressão? Ele diz, olha, mas para fugir da onde? Pode ler bem alto. Da presença do Senhor. Aí lá no final, ele vai justificar de novo a decisão. Ele diz no versículo 3, para ir com eles para Tarsis. Para onde? Para longe da presença do Senhor. Então aqui, ele agiu, e aí depois ele justifica. Eu vou para longe da presença do Senhor. Eu vou ficar bem distante de Deus. Eu vou procurar um lugar que Deus não fica. Para eu não ficar lembrando, sendo martirizado com os meus pensamentos. Não, assim não. Então ele vai para onde? Pega o navio para ir para Tarsis, junto com os marinheiros. Pergunta. Nós conhecemos um salmo muito lindo. Já virou até música, muito cantado. Salmo 139. Vocês conhecem o Salmo 139? Que diz que o Senhor está nos tecendo ainda no ventre materno. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Abra lá a sua Bíblia, no Salmo 139. Vamos conferir isso aqui. Esse Salmo vai nos ajudar a entender se de fato o que Jonas tinha planejado na sua cabeça ia dar certo ou não. Veja o versículo 7. Isso aqui era Davi cantando, refletindo um pouco sobre a soberania de Deus, sobre aquilo que o Senhor podia fazer com qualquer ser humano. Amém? Misericórdia? Olha o que diz o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Davi, ele faz perguntas, mas ao mesmo tempo ele já nos dá as respostas. E quais são as respostas? Onde é o lugar que dá para a gente se esconder de Deus? Fugir de Deus? Aí ele vai dizer. 8. Se subo aos céus, lá estás. Então ele está dizendo, olha, eu posso ir para o lugar mais alto. A montanha que a gente lá de cima, ninguém lá de baixo nos vê porque as nuvens nos cobrem. O Senhor está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Rapaz, se Davi vai se esconder naquelas grutas onde os tatus, aqueles bichos lá que só quer viver na escuridão, naquelas grutas perdidas ali, Deus vai estar presente. Não importa a localização, no alto ou no baixo, em todo lugar, Deus habita. Verso 9.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele pega um barquinho, ele pega um navio, aí envereda para dentro do mar. Quem já andou de barco, de jangada, tem um momento que você não vê mais a terra. Não sei se você já teve essa experiência. Mas de tanto você ir, não é muitas horas não, é alguns minutos. Chega uma hora que você não consegue mais avistar a terra, a beira-mar. É mais ou menos essa ilustração que ele quer fazer o povo pensar. Se eu pego um barco e eu entro aí, enveredo dentro do mar, eu sei que você vai estar comigo, Senhor. Então, em todos os lugares, o Senhor está habitando. E para finalizar, ele diz: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e a luz são a mesma coisa. Eu posso estar no breu, na escuridão, lá o Senhor vai me encontrar. Esse é um salmo clássico. Esse é um salmo que era entoado nas sinagogas, no templo. E ele foi escrito antes de Jonas nascer. Como era profeta, detentor da oratória, dos escritos, tinha conhecimento, ele conhecia o Salmo 139. Então aqui diz que nós podemos fugir da presença do Senhor, sim ou não? Não tem nenhum lugar. Essas são as duas perguntas que Davi faz no versículo 7. Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou me ausentar? Jonas, como um profeta, sabia que não tinha nenhum lugar que ele fosse, que ele está escondido diante de Deus. E mesmo assim, o que é que ele faz? Paga a passagem, investe no pecado, paga para executar o seu pecado e vai. Tudo isso é para a gente ver, sabe o quê? Agora nós vamos ver a característica do crente com relação a missões. Vimos duas de Deus com missões. Agora vamos ver a característica do crente no Velho Testamento com relação a missões. Jonas, ele está tentando o quê? Fugir de quê? Da presença do Senhor. Isso é o que ele afirma no versículo 3, por duas vezes. Amados, é diferente hoje. É diferente hoje. Muitas vezes você tenta fugir da missão de falar de Cristo para as pessoas. Você sabe que deve fazer. Você tem os testemunhos bíblicos, porque na sua casa você tem muitas Bíblias. Você tem a oportunidade, porque nós estamos cercados de pessoas que estão caminhando para o inferno. Não querem saber de Deus, não. Mas elas estão indo para o inferno, se encontrar com seu Deus chamado Diabo. Nós sabemos de todas essas coisas. Muitas vezes nós se calamos, nos silenciamos. Nós estamos sendo Jonas de hoje em dia. Nós estamos tentando fugir da presença do Senhor. Alguém consegue fugir da presença do Senhor? Hein? Pode querer, mas não vai conseguir. Você pode preencher o seu dia com inúmeras atividades diversas. Mas se Deus está dizendo que você precisa falar do amor dele, você tem que arrumar tempo para fazer isso. Não tente fugir, não. Jonas tentou fugir. Mesmo assim, Deus não desistiu de usar ele para a transformação dos ninivitas. Quando nós negamos fazer a vontade do Senhor, quebramos a cara. E depois nós voltamos com a cara no chão, querendo que o Senhor nos use. Ele vai executar os planos dele, você querendo ou não. Sabia disso? Lembra do dia que você se converteu? Já era, a sua vontade não prevalece mais, é a vontade de Deus. Mesmo que você seja aquele crente que faz uma birrinha como um menino, que não quer fazer o que a mãe e o pai manda, Deus vai executar os planos na sua vida.
E se Ele quiser usar você, Ele vai quebrar essa sua resistência. Amém? E você precisa estar sensível para entender se de fato o que Deus quer para a sua vida é isso ou não. Mas uma coisa é certa, todos nós somos escolhidos, todos nós somos ordenados, todos nós tentamos fugir da presença do Senhor com relação a missões. Nesse sentido, o crente é um tolo. O profeta Jonas, considerado também um tolo, porque mesmo conhecendo esse texto do Salmo 139, ainda foi querer fugir de Deus, rapaz. E aí, você vai ter a continuação dessa história, o desenrolar todo, o milagre que Deus fez na vida daqueles ninivitas, como foi importante a salvação ter chegado naquela cidade, né? Pessoas que se converteram e mesmo assim Jonas, mostrando ser um judeu nacionalista, no final do livro, né, arma uma cabaninha, faz um camarote VIP e diz: Senhor, eu ou eles? Eu espero fogo, manda fogo e destrói todos. Quero ver quem é que você escolhe. Ou o profeta, que já falou até para reis, ou esse povo que se converteu agora. Jonas coloca Deus numa esquina, né? Numa quina e coloca Deus lá e tranca Deus. Olha, faça o que eu quero ou... Amados, nosso Deus, Ele é soberano. Ele controla tudo e todos. E nós não queremos dar uma de Deus para Ele, porque nós vamos quebrar a cara. Nós vamos nos decepcionar. Ainda bem que o Senhor usa de misericórdia para comigo e contigo. Mas interessante, quando nós não amamos a obra de Deus, quando nós não amamos a Deus, não vamos guardar suas palavras, os seus mandamentos, e nós vamos deixar a obra de missões ir por água abaixo. Sabe o que é que vai acontecer? Você perde o privilégio de servir a Deus. E Deus chama outras pessoas para executar o seu plano. A obra de Deus no mundo precisa de recursos. E o Senhor tem nos abençoado, como o Salmo 67 nos ensina, para que a gente possa abençoar outros. Vocês estão numa boa localização, num templo, com bancos, com tantas coisas, multimídias, música. Há lugares no Brasil que nenhuma parede levantada, dizendo que ali é uma parede de uma igreja, ainda existe. Tem muitos pastores que não possuem uma Bíblia para estudar e pregar a palavra de Deus. O Japão é um lugar onde há um missionário para atender 56 mil pessoas. Muitos deles não vão para o campo missionário por falta de encorajamento das suas igrejas, por falta de sustento financeiro, apoio. Pensa como é que você tem falhado nessa área de contribuição. Possivelmente, meu irmão, minha irmã, Deus tem falado contigo para você se envolver mais com a obra da igreja. Talvez você já tenha sido chamado, convocado, incentivado pelo pastor, por algum diácono, para se envolver mais com a obra, mas você acha que não dá, que você não tem capacidade, que você não tem tempo. Fala com Deus. Será que você não está fugindo como Jonas? Ou até mesmo, você já tem um chamado missionário para servir a Deus de tempo integral, deixando seu emprego, deixando até mesmo a cidade que você mora. Mas você tem procurado dizer não para Deus. Não. Porque você não sabe o que o futuro te espera. O medo do amanhã, a falta de segurança que você sente em não ter coisas que você tem hoje, te fazem dar para Deus a resposta não. Se você tem esse chamado, fala com o Senhor também. Se arrepende da sua resistência. Ele vai te ajudar. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É o que diz a palavra do Senhor. Amém.